e de uma certa forma entra conosco nesse evangelho, porque no evangelho de ontem, o que acontece? Fala sobre João Batista, que diz: eis o Cordeiro de Deus, né? Qual que é o contexto da história? João estava com seus discípulos e Jesus passa. Quando ele vê Jesus passando, ele fala, né, para dois dos seus discípulos. A Bíblia do peregrino, ela induz, né, e muitas pessoas acreditam, Padre Paulo Ricardo, eu já vi ele falando sobre isso também, que esse outro discípulo seria João, né? Mas então, se a gente pegar a narrativa aqui da Bíblia do peregrino e de alguns exegetas, estava lá João, o evangelista, e estava André, né, irmão de Pedro, juntos com João Batista. E João Batista pregando. De repente passa Jesus e ele vai e diz aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Né? Então, o que ele quer dizer com tudo isso? Né? Ele está dizendo assim, ó, olha lá, a ele que vocês devem seguir. Em outros evangelhos, em outras palavras, a gente ouve dizer assim, né? Eu estou batizando com água, mas ele vai vir batizar com Espírito. Eu sigo a ele, né? Então, assim, eu dou a minha vida por ele, e vocês têm que dar a vida de vocês por ele também. E depois diz que após isso, esses discípulos ficaram ali seguindo Jesus, né? E foram atrás de Jesus, mas não tiveram um conhecimento de Jesus. Foram atrás de Jesus até que um momento Jesus volta o olhar para eles, né? Eu fico sempre tentando imaginar a cena, né, dos evangelhos, eu procuro me colocar na cena. Então eu fico imaginando se fosse eu ali, que hoje a gente segue vários João Batistas, né? Tem muitos João Batistas por aí, né? Dá um exemplo de João Batista pra gente aí, Lu. Frei Gilson, né? É um baita de João Batista, ele nos aponta o Cordeiro, mas a gente segue muito a vários João Batistas e muitas pessoas, e não é ruim seguir a João Batista, né? Outro João Batista que a gente vê aí, Padre Paulo Ricardo, né? Então a gente vai, Instituto Hesed, e é bom que a gente siga a esses João Batista, mas é bom também que eles nos ensinem a seguir o verdadeiro mestre. Porque quantas e quantas pessoas a gente vê aí nas madrugadas e madrugadas, mas o relacionamento com Jesus é um relacionamento com um Deus de supermercado, né? Que eu tô lá porque eu quero que o meu pedido seja realizado, porque eu tô lá porque eu quero que a minha graça aconteça, e não tem uma experiência. Quando João e André foram atrás de Jesus, conta o evangelho, né? Que ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Foram seguindo, de repente, ó, voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, que Jesus andando, olhou para trás e viu que tinha dois seguindo ele, né? Aí vira para ele e fala: o que vocês estão procurando? Ou seja, Jesus, aquilo que eu costumo dizer para vocês, né? Que a nossa distância entre Deus, ela é imensurável, né? Nós somos uma formiguinha e Deus, né, tá lá. Aí até nas músicas da Shalom de Comunhão, né, uma música que vocês do Ministério de Música gostam muito de cantar, né, que fala, me fugiu a música agora, mas vocês cantam muito essa música na comunhão, que fala de que ele vem, né, duas partes tão desiguais, né, que se juntam. É mais ou menos isso. Jesus que vem na nossa limitação, então ele se inclina até nós, ele volta a sua face para nós. É o que ele fez ali com os discípulos, ele voltou-se para os discípulos de João e perguntaram: o que vocês querem? Né? E as perguntas deles ainda estavam ali, né? Rabi, eles acreditaram em João Batista, Rabi, né? Acreditaram em João Batista. Quantas vezes uma palavra do Frei Gilson já não remexeu ali no nosso coração? Quantas vezes o ensinamento do Padre Paulo Ricardo nos fez a gente ter uma consciência iluminada? Né? Só que aquela palavra do Frei Gilson que remexeu no meu coração, aquela iluminação de consciência de uma homilia do Padre Paulo Ricardo me fez o encontro de Jesus?
porque ela precisa me fazer ao encontro de Jesus. E aí quando eu vou ao encontro de Jesus, aí eu vou querer entender, né? E o que eles pediam é onde moras, né? E Jesus fala, vinde ver, né? Vinde e vejam, estejam na minha intimidade, se relacionem comigo. Então foi um chamado muito pessoal. Aí eles voltam à vida deles, aí diz assim, né? Que André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. E ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e disse, encontramos o Messias. Gente, imagine, porque a gente lê muitas vezes a Sagrada Escritura apenas de uma forma assim técnica. E nós esquecemos de colocar a emoção, os sentimentos daquele discípulo. Agora imagine os sentimentos ali de André e de João, que quando seguiram Jesus, tiveram o olhar de Jesus voltado para eles. Eu digo assim, né? Nossa, gente, porque o maior milagre de Jesus, com certeza, não eram os milagres que ele fazia de levantar coxo, de fazer cego ver, de ressuscitar mortos, não. O maior milagre de Jesus é esconder a sua glória. E acredito que por tudo que aconteceu durante aqueles 3 anos de pregação pública de Jesus, em que os demônios eles eram totalmente assim atordoados e as multidões iam até o encontro pelas palavras de Jesus, é porque um pouco da sua glória era impossível de não ser escapado. Então o olhar de Jesus, a presença de Jesus, né? Se Jesus no ventre de Maria, né, quando chegou a Isabel, estremeceu João Batista e começou a fazer com que Isabel profetizasse. Agora imagine Jesus falando, o Logos falando, o Logos se manifestando. Aí imagine a experiência ali de André e de João, que seguiram Jesus, que foram até a casa de Jesus e experimentaram o Senhor e aquela euforia de sair correndo, né? Eu encontrei o Messias, nós encontramos o Messias, vocês também precisam encontrar o Messias. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque eu faço uma pergunta para você. Você ainda segue João Batistas? Ou você já encontrou o Senhor? Ou você já está seguindo Jesus? Porque se você segue a Jesus, o seu coração tem que se rejubilar. E você tem que dizer, encontrei o Messias. A sua vida tem que dizer isso, eu encontrei o Messias. Porque nós precisamos. O amor, ele não é amado. Isso não pode calar no nosso coração. Quantas e quantas pessoas não conhecem a Deus? Quantas e quantas pessoas que se dizem cristãs, mas não vivem os ensinamentos de Deus porque ainda não mergulharam na verdade do que é Deus? Quantas pessoas estão sofrendo, estão sofrendo nas suas cruzes, porque elas ainda não conseguiram compreender o nosso fim último, né? Porque sofrimento está destinado a todos nós e não adianta, mas sofrer com Jesus é sofrer baseado na fé, na esperança e na caridade.